Bem, pessoal, aqui é o Dr. Alex, você me conhece, professor de anatomia, cirurgião plástico, cirurgião geral, criador do PIT. As pessoas me perguntam qual a diferença do PIT. É muito interessante essa questão da toxina, né? É o maior fenômeno da estética mundial. São mais de 7 milhões de tratamentos. É uma coisa assim absurda. Toxina não tem nada igual na história da medicina. E todo mundo acha, a toxina não precisa fazer curso, né? E a gente tem notado que sim, as pessoas querem aprender, elas não querem só injetar. Elas querem saber por quê. Por que eu faço aqui? Como que eu faço? O porquê e como depende de quê? Da anatomia. O diferencial é a anatomia. Então, o PIT é a toxina com precisão. O que significa isso? A toxina sabendo por que você está fazendo. A toxina entendendo a anatomia. O que você está fazendo especificamente? Sabe o que isso gera? Isso gera segurança, porque diminui as complicações. Então, a toxina de erro zero é aquela toxina que você faz sabendo por quê e sabendo como. Por isso, nós criamos 100 pontos para vocês de erro zero. É verdade. Se você fizer o PIT em qualquer dos 100 pontos, você não pega nenhum nervo, nenhuma artéria, nenhuma estrutura nobre, porque nós já fizemos isso para você no cadáver. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas achavam que curso de toxina não precisa aprender, é só injetar. Não é. Por isso, tantos erros. Eu estou preocupado, porque o número de toxina está crescendo. Isso não é problema, é esperado. O que está me preocupando é o crescimento desproporcional das complicações e da intercorrência. Porque por que você está preocupado? Você está preocupado com os outros? Não, eu estou preocupado comigo. Porque você não entendeu. Quando uma pessoa erra, todos pagam. Quando uma pessoa acerta, todos ganham. Basta ter uma complicação lá no Brasil para eu perder uma paciente aqui nos Estados Unidos. Porque as pessoas veem as coisas e sabem como é que a notícia é ruim. Então, eu quero que todo mundo... Eu não controlo quem pode fazer, mas pelo menos a minha intenção como professor, é que quem fizer saiba fazer certo. Quem sou eu para falar quem pode e quem não pode? O PIT não é para isso. O PIT é para falar se você pode, se você já se capacitou em alguma circunstância que não depende de mim, eu quero que você seja o quê? Qualificado. E essa qualificação na toxina não tem outra dúvida, é conhecimento anatômico. Então o que eu faço para você? Nós estudamos para você a anatomia no cadáver fresco, para quê? Para que você possa fazer as suas injeções com segurança, com precisão, sabendo como e sabendo por quê. Esta é a grande diferença. Isso faz o PIT ser hoje a técnica de toxina mais famosa do Brasil. Nada de especial. É porque considera o quê? O que a gente sempre considerou. Tudo em medicina foi feito assim. O diagnóstico tem que ter uma base anatômica, fisiológica. Então é muito importante que o aluno que faça toxina saiba a anatomia, por que ele está fazendo, saiba a farmacologia, o que é toxina, como é que ela age, como é que ela atua, quanto tempo ela dura, quais são os seus riscos, suas complicações. Então não subestime uma técnica de toxina. Não é tão simples assim. Tem complicações graves. Até óbito já teve por causa de toxina. Por isso, o PIT é importante. O conhecimento básico para te dar segurança. Entenderam? Esse é o PIT. Faz toda a diferença. Segurança. São 33 anos de trabalho como professor. Até eu tenho mais orgulho de ser professor do que ser médico, porque eu fui professor para poder pagar a faculdade de medicina. Aí com isso surgiu o interesse pela cirurgia plástica, tive um prazer muito grande de treinar com o professor Ivo Pitangui no Rio de Janeiro, um cirurgião plástico conhecido no mundo inteiro, e contei para ele nessa época o sonho de vir para os Estados Unidos, sempre quis vir estudar nos Estados Unidos. E hoje estou aqui, nos Estados Unidos, esse ano faz 30 anos que eu estou nos Estados Unidos. E a cirurgia plástica realmente trouxe para mim uma porta muito grande, que abriu essa porta para a medicina da beleza, que surgiu aí nos anos 60. Praticamente cresci com a chamada medicina estética, né? A parte da beleza, porque a cirurgia tinha duas partes. A cirurgia plástica tinha a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. E hoje a estética realmente é um grande legado. E nós achamos, inclusive eu
pertenço a um grupo que acha que não existe beleza sem saúde. Então, saúde e beleza é uma coisa só. Então, na verdade, quando você trata a estética de alguém, você está dando para ela mais saúde. Antes da toxina, eu trabalhei com um cirurgião plástico chamado Jorge Miguel Psilax, na Universidade do Alabama, em 1988. E ele trabalhava, ele e um dentista. Interessante isso, era um médico e um dentista que trabalhavam juntos, cirurgião plástico e um dentista. E ele dava uma aula que me impressionou muito, a aula da luz e da sombra. Uma coisa linda. Ele falava que ninguém é bonito, ninguém é feio, ninguém é velho. É a luz e a sombra. Se você devolver a luz para o rosto do paciente, você torna esse paciente jovem e saudável. Se você tirar a luz, na verdade, ele começava a aula de uma maneira muito bonita. Ele apagava a luz, ficava todo mundo escuro. E ele perguntava, você está vendo alguma coisa? Não. E à medida que ele ia subir na luz, a gente ia vendo alguns pontos. Por exemplo, a ponta do nariz, a testa. Existem algumas regiões que emitem mais luz. Eu fiquei muito apaixonado com essa dinâmica. E a partir daí eu fiquei pensando, do ponto de vista de anatomia, sempre muito ligado na anatomia, por que a gente é bonito, por que a gente é velho? Isso sempre me intrigou. Faça aí agora um teste na sua casa. Olhe para quem está do seu lado e tenta adivinhar a idade. A década. 10, 20, 30, 40, 50. Isso me intrigou muito. A pergunta era, qual é a razão que a gente consegue falar isso? Esse foi um, que eu chamo hoje de anatomia do envelhecimento. E depois a outra pergunta que sempre vem na cirurgia plástica. Por que nós somos bonitos e por que nós somos feios? Eu comecei a olhar os artistas de Hollywood, as celebridades, e existe uma relação entre elas. Todas têm uma relação anatômica, chamada barra central da beleza. Então, nesse tempo todo, eu descobri que existe uma possibilidade anatômica de você mudar a aparência da idade da pessoa e a aparência do belo e do feio, mudando simplesmente a estrutura anatômica. E durante muitos anos, isso só era possível através de cirurgia. Depois vieram outros procedimentos e a toxina botulínica foi mágico, porque pela primeira vez, sem cirurgia, e quase imediatamente você pode transformar o rosto de uma pessoa. Ele é mais simples que a cirurgia, ele é menos perigoso do que um laser e o resultado é exatamente esse, a mudança anatômica que a toxina faz. Talvez você nunca ouviu falar isso, né? Eu tive que usar a minha cabeça de cirurgião para entender uma coisa tão simples como a toxina. São 15 anos de trabalho e estudo, sempre associando anatomia e toxina, que é uma coisa diferente. Geralmente não está muito associado, não é verdade? Em 2004 a 2006, surgiram os preenchedores aqui nos Estados Unidos, aprovado pelo FDA. Já com o preenchedor e a toxina, a gente já podia fazer mais coisas. A gente podia corrigir uma cirurgia de nariz que não ficou muito boa, a gente podia tratar uma pessoa que não podia operar por algum problema de saúde. E foi daí, de 2006 para cá, que foi crescendo. E paralelamente a isso, eu vou ser honesto, e você sabe disso melhor do que eu não preciso contar a história do Botox. Foi uma explosão, uma explosão. Você imagina um produto que foi aprovado há 15 anos atrás para uma coisa específica e hoje trata mais de 800 tipos de doenças e problemas, em mais de 14 especialidades da medicina, com mais de 7 milhões de tratamentos por ano. Nada na história da medicina fez isso. Nem a penicilina. Aliás, a toxina só perde para a vacina. Se você considerar que vacina não é tratamento, a toxina é o maior fenômeno da história da medicina. É fantástico. Em 2008... Dr. Renato Saltos, famosíssimo cirurgião plástico brasileiro, que é cirurgião plástico aqui nos Estados Unidos, fez um evento de cadáver fresco, usando cadáver fresco, e começamos a estudar. E como eu estava muito ligado na anatomia, o meu plano foi tentar entender o uso de toxina na anatomia para transformar a aparência facial. Esse é o nosso. E começamos então os cursos. Em 2008, começamos os cursos de Botox. Durante muitos anos eu fui o número 1, a nossa clínica foi o número 1 no uso de toxina em 3 estados. E agora que eu estou em Miami, a gente tem um uso muito grande também. A toxina é muito simples e a gente confunde muito. Porque a gente pensa, quando paralisa o músculo, você pensa em anestesia. Na hora, você fala, anestesiou, não... é totalmente diferente. A anestesia atua no nervo. Ela bloqueia, ela despolariza a membrana, bloqueia o nervo. A toxina não tem nada a ver com isso, é totalmente diferente. A toxina é uma proteína produzida por uma bactéria, tem 2 cadeias. Para ser bem simples para você, quando ela quebra, ela liga no chamado placa motora. No nosso corpo, nós temos os neurônios alfa e beta, eles são ligados no músculo e tem uma placa motora. É a placa que liga o músculo ao nervo. Tem nada a ver com o nervo, é a placa motora. Dentro dessa placa motora, quem faz essa estimulação é um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá lembrado disso?
A toxina vem aqui, quebra um grupo de enzimas chamado SNAP25 e não deixa a acetilcolina atuar. Então ela destrói a placa motora. A toxina ela é irreversível e imediata. Isso é que as pessoas não entendem. Ela não passa o efeito. Tá acabando o efeito. Não, o efeito não acaba, ele é para sempre. Guarda isso, é totalmente diferente. A anestesia passa, não é isso? Você faz anestesia, 2 horas depois, volta. Passou o efeito da anestesia. Toxina não, é para sempre. Aquela placa motora acabou, para sempre, imediato. O que acontece é que o músculo cria uma nova placa motora. Então esses 3 meses, que dura 3 meses, é o tempo que o músculo demora para fabricar uma nova placa motora. Mas guarde isso, toxina é irreversível e imediato. A última coisa que eu pensei, vamos voltar lá em 2003, a última coisa que eu pensei que eu ia fazer na minha vida é ficar fazendo toxina. Porque eu sou cirurgião plástico. Mas é incrível o que a toxina fez com a minha vida, a minha qualidade de vida. Cirurgia de 6 horas, hoje eu tenho resultados com a toxina, mesmo resultado estético, em 15 minutos. Um paciente com toxina equivale, por exemplo, a quase 8 consultas da estética. Então, primeiro que é um tratamento mais eficaz, o retorno financeiro é bacana, a paciente tem um vínculo com você, porque a paciente não para de vir, porque ela tem um tratamento de repetição. Então é muito interessante, você faz uma cirurgia linda de mama, tudo bem, cirurgia maravilhosa, eu adoro, é a número 1 no Brasil, os cirurgiões plásticos são famosos. Se ficar bonito, nunca mais você vê essa paciente. A toxina é como se você operasse a mama a cada 3 meses. Essa repetição, do ponto de vista de operatibilidade no consultório, função de consultório, foi muito legal. Porque te dá uma qualidade de vida, você trabalha, você faz muito mais com o seu tempo, e não tem aquela responsabilidade do pós-operatório longo. Foi muito interessante e para um cirurgião é difícil isso, fazer essa transição. Mas é incrível que a toxina te dá um retorno de consultório e retorno financeiro maior do que uma cirurgia. É inacreditável. Outra coisa interessante na toxina é essa versatilidade, né? Eu tenho 5 clínicas nos Estados Unidos, onde eu faço tratamentos. E às vezes a clínica nem é minha, eu vou lá fazer os tratamentos. Interessante que não tem nenhum custo operacional da clínica. Eu vou lá, faço meu procedimento, ganho, paciente super satisfeito e vou embora. É muito replicável o tratamento, então não tem aquela preocupação. Eu posso tratar uma paciente lá no Macapá e vir para os Estados Unidos e com o celular eu estou aqui controlando, o que eu não podia fazer com o pós-operatório cirúrgico. A cirurgia não permitia que eu operasse em vários locais, por causa da manutenção do pós-operatório. O cuidado pós-operatório é muito longo. Você está ligado àquela paciente fisicamente. A toxina não, ela é tão replicável que eu dou 17 cursos no Brasil. Tem clínicas aqui em 5 lugares nos Estados Unidos e eu posso fazer um tratamento e vir embora de Orlando para Miami, por exemplo, com a satisfação que está bem feito lá e está tranquilo. Me dá uma liberdade de poder fazer mais com o meu tempo, ter um retorno financeiro igual da cirurgia. Então é muito interessante isso. E para um cirurgião admitir isso, demora muito, mas é verdade. Está muito claro, e a gente já demonstrou isso, nós já dissecamos mais de 96 cadáveres para esse fim específico, que existe uma relação anatômica para o envelhecimento. É o que nós chamamos de anatomia do envelhecimento. Quando você olha para uma pessoa, isso é muito importante, gente, isso é parte do diagnóstico. Lembre-se disso, eu falo para meus alunos, quando o paciente entra na sala, ele tem que já ter o diagnóstico. O diagnóstico é muito simples, é a anatomia do envelhecimento. E você pode atuar nessa anatomia do envelhecimento fazendo suspensões. Por quê? O primeiro sinal de envelhecimento não é o cabelo branco, não é nada. É a perda do contorno. Então, na face, você perde o contorno porque as estruturas caem. Existe uma queda. E no corpo, existe uma queda e excesso de gordura. Você perde o contorno corporal. Você está analisando o quê? O contorno. Então, o primeiro sinal do envelhecimento é a perda do contorno. Na face, são as quedas. Então, se o primeiro sinal do envelhecimento é a queda, o primeiro tratamento de envelhecimento é a suspensão. E a toxina, o que ela faz? Bloqueando os músculos depressores, ela suspende a face. Então, o princípio muito fácil. O envelhecimento é igual quedas, e hoje a gente sabe que existem 7 quedas centrípetas da face em todo o mundo. Todas as pessoas apresentam em diversos graus isso, é isso que nos dá essa característica de envelhecer. E essa queda, o tratamento dela é a suspensão. Você pode suspender com cirurgia, com preenchedor. Agora, uma das maneiras mais simples de fazer essa suspensão é o bloqueio da depressão. Então, se você bloquear os músculos que puxam a face para baixo, usando a toxina, o que você vai fazer? O contrário. Lembra do sinergismo e antagonismo? Os músculos vão subir e vai dar um aspecto de lift. Tanto é que a cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, sabe como é que ela chama em inglês? Facelift, ou seja, suspensão da face.
Entendeu? O primeiro sinal do envelhecimento é queda. O primeiro tratamento é suspensão. A maneira mais fácil e simples de suspender, a toxina. Muito simples as 7 quedas. Você já deve ter identificado em várias pessoas. Olha no espelho, você mesmo. Você vai identificar. Se você tem mais de 35 anos, você vai ter pelo menos 4 das 7 quedas. Vamos ver? Queda número 1. A sobrancelha passa da reborda orbitária. Queda número 2. A pálpebra superior cai e esconde os cílios ou forma um gordinho. As pessoas que reclamam como se tivesse um pouco de gordinho, um excesso de pele na parte superior. Queda número 3. O complexo da pálpebra inferior cai e forma duas coisas. A linha do cansaço, ou a linha que chama nos Estados Unidos de tear trough, essa famosa linha do cansaço, e a olheira. Uma queixa muito comum. Por que olheira? Porque o complexo cai, os vasos que estão atrás da pele vão aparecer por transparência. Essa queda 3, a olheira e a quebra dessa linha, a chamada linha nasojugal, que a gente chama na medicina. Depois a queda 4, o complexo de Bichat cai e forma o sulco nasogeniano. Atenção, o nasolabial todo mundo tem, até criança, mas com a queda forma nasogeniano, ou seja, o nasolabial passa da boca. Essa é a queda 4, extremamente comum. Queda 5, a quebra do canto da boca. Uma queixa muito comum em mulher e raro no homem, que é aquela linhazinha que não dá para passar o batom. Às vezes forma até uma queilite angular. No homem é comum. Queda número 6, a quebra da linha da mandíbula. Essa é muito conhecida, tanto é que essa linha é chamada de linha da juventude. E queda número 7, que acontece em todo mundo depois dos 35 anos, provavelmente devido à queda de um hormônio chamado DHEA ou DEA, é a queda da ponta do nariz. A ponta do nariz na mulher deve ser entre 110 e 120 graus. No homem, pelo menos 85 ou 90. Esta queda da ponta do nariz com diminuição do ângulo nasolabial forma a queda número 7. Essas são as 7 quedas centrípetas da face e é o diagnóstico do envelhecimento. Quando você olha para a pessoa, identifica essas 7 quedas. Tratamento, suspensão, não é isso? Se o primeiro sinal de envelhecimento é queda, o primeiro tratamento é suspensão. E a suspensão mais fácil, porque suspensão pode ser feita com cirurgia, com fio, com preenchedor. A maneira mais rápida, eficaz e fácil é através da toxina. Lembra que eu te falei sobre aquela revolução que a toxina fez na medicina estética? Uma delas é essa, poder abordar o paciente de uma forma precoce. Porque todas essas queixas, sulco nasogeniano, muito comum, queda da pálpebra, olheira, papada, todas essas queixas são muito frequentes no consultório. Só que isso vai progredindo devagar, não é isso? Naturalmente, o tratamento realmente para rejuvenescimento facial é a cirurgia plástica. O problema é, será que dá para fazer alguma coisa até você precisar? Porque ninguém vai operar uma pessoa de 30 anos, 35 anos. Então o que a toxina proporcionou? O diagnóstico precoce dessas queixas. Uma coisa interessante é a seguinte, nós temos 327 músculos no corpo humano. 10% está na face. Existe uma característica dos músculos da face que só a face tem. Os músculos da face são só 37. Eles têm uma chamada inserção dérmica. Tem um pedacinho do músculo, uma fibra muscular que faz uma inserção na pele. Então, por exemplo, o bíceps. Toda vez que o bíceps move, não altera nada na pele. Mas o orbicular da boca, quando move, forma ruga. O orbicular do olho forma ruga. Por quê? Ele tem uma inserção dérmica. E tendo essa inserção dérmica, ele forma uma ruga na direção contrária ao movimento do músculo. Essas são as famosas rugas. Aliás, a toxina veio para tratar rugas. Hoje que a gente sofisticou para tratar as quedas, para fazer suspensão. Mas é muito importante ver esses dois aspectos. E é justamente isso que o Pitt faz. Ele ensina esses dois aspectos. Como remover as rugas superficiais, que é só inserção dérmica. E como suspender, que é a injeção intramuscular. É muito simples. São essas duas indicações. Controle da musculatura ou controle do efeito da musculatura na pele, que é a famosa ruga. Desde 96, a gente vem estudando e ensinando toxina. E hoje, a gente conseguiu uma coisa muito legal. A gente consegue colocar a agulha no ponto certo. Porque o ponto tradicional, ele tem duas dimensões. A gente sabe que o ponto é aqui, mas a gente não sabe a direção que a agulha vai tomar. Então, por isso, a gente criou um programa onde você tem uma coordenada, tipo uma bússola, daqui, por isso o nome GPS, onde você vai ter aqui o ângulo que a agulha vai entrar com a seringa. Então é 2 horas da tarde, é 4 horas da tarde. Então tem a direção da agulha. Aí tem o ângulo que a agulha vai entrar. Veja bem aqui, se é um ângulo de 45 graus, se é um ângulo de 30 graus. Isso muda tudo. A penetração da agulha, se a agulha vai entrar a 5 milímetros ou 10 milímetros, também muda tudo. Porque de 5 para 10 milímetros você pode mudar de um músculo para o outro.
E o volume injetado, são 4 unidades, são 6 unidades. E a área de risco, que é muito importante. Naquela região deste ponto, ou deste ponto, ou deste ponto, porque são 100 pontos, por isso, pitch, 100, nós temos o cuidado de achar o quê? A área de risco. Porque você sabendo a direção da agulha, o ângulo da agulha, a penetração da agulha e o volume injetado, muito provavelmente você vai acertar o músculo no ponto certo e sem a área de risco. Porque a área que tem uma veia, que tem um nervo, que não pode ser ajeitado, essa é uma área de risco. Nós vamos evitar. Então, fica um procedimento seguro e fica um procedimento eficaz. Bom, agora vamos ver uma aula e você tira todas as suas dúvidas. Há quem fale que o melhor amigo da sobrancelha é a toxina. E hoje, com os tratamentos, é muito comum no salão de beleza a famosa tatuagem permanente da sobrancelha. Isso mostra o quê? Que as pessoas já entendem. E quando o artista vai fazer a tatuagem permanente, ele já calcula um arco. É sempre arqueado. O que a gente tem que ter cuidado é que esse arco está acima da reborda orbitária, ou seja, a parte óssea da órbita. Então, se a gente elevar muito, corre o risco de ficar uma coisa assimétrica, porque a sobrancelha sai da região que ela deveria estar. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, essa paciente ela tem um rosto, um tipo de rosto do Oriente Médio, onde os olhos são predominantes. E isso faz com que a paciente desenvolva aqui, sorri por favor, uma forte linha do canto do olho, chamado o famoso pé de galinha. Então essa paciente, ela seria interessante tratar o pé de galinha, elevar a sobrancelha e corrigir um pouco das rugas da testa. Levanta a sobrancelha. Esse tipo de ruga, ele encurta a testa fica curta. Se você olhar numa criança, a criança tem uma testa longa. Então um dos sinais de juventude é o tamanho da testa. Quanto mais velho você fica, mais perto fica o canto da sobrancelha da linha do cabelo. Ou seja, a testa vai ficando curta. Esse encurtamento é devido à pitose e à ação muscular. Com o bloqueio através do botox, você consegue ganhar 2 ou 3 centímetros na testa. Então, na mulher é muito importante, depois dos 30 anos, você tratar as rugas da região frontal. No caso dela, ela tem pouquíssima ruga na região frontal. Nós vamos tratar o canto do olho e vamos aumentar um pouquinho a linha da região frontal. Ou seja, a distância entre o ângulo do nariz e a linha do cabelo. Vamos comigo? Eu acho que a gente pode fazer aqui 6, com 6, 12, com 8, 20 e com mais 6, 26. Eu acho que 26 unidades a 28 unidades dá o resultado exatamente que ela quer. A sobrancelha arqueada para valorizar a tatuagem dela e subir o canto do olho, que é a assinatura dela. O olho dela vai ficar até mais claro, porque entra mais luz no olho. Vamos lá? Venha comigo. Veja bem, essa paciente tem toda a formação de ruga dela no canto do olho, canto lateral do olho. Nós vamos fazer, então é ruga, 10 graus, paralela à pele, fugindo do plexo venoso para evitar a equimose, fugindo do canto do olho aproximadamente 1 centímetro, com a agulha posicionada entre 10 e 9 horas da noite no nosso relógio virtual do GPS e vamos injetar 2 unidades em 3 pontos distintos. Então, 2, 4, 6. Pronto. Mesma coisa aqui, pessoal, nós estamos tratando ruga. Então é o quê? 10 graus, paralela à pele, praticamente subcutâneo. Na direção agora ao contrário. Aqui do lado de cá era 10 horas, agora é entre 2 e 3 horas da tarde, fugindo do plexo venoso. 2, 4, 6. 10 horas, 45 graus, 4 milímetros, 4 unidades. 2 horas, 45 graus, 4 milímetros, 4 unidades. Vou fazer mais um pouquinho aqui para levantar a sobrancelha e mais um pouquinho aqui para levantar a sobrancelha. Pronto. Agora nós vamos fazer o tratamento da testa. Quais são os objetivos do tratamento da testa? O tratamento da testa, ele é misto. Nós estamos tratando ruga e estamos tratando músculo. Por quê? A gente quer bloquear o músculo para que a testa fique longa. Então nós vamos pedir a paciente para levantar a sobrancelha, vai identificar aqui 2 ou 3 barras. Mantém suspendido e nós vamos fazer o tratamento 45 graus, meio-dia. 45 graus, meio-dia. 45 graus, meio-dia,
45 graus meio-dia. O total dessa paciente foi 6, com 6, 12, com 4, 16, com 4, 20, com 12, 32. 32 unidades, nós conseguimos redimensionar a face dela. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente empolga com a toxina e a gente acha que é tão simples que você acha que é fácil e sem risco. A toxina tem que ter muito cuidado, o diagnóstico tem que ser correto e tem grandes complicações se você não fizer bem feito. Então o diagnóstico é fundamental e a técnica apurada é fundamental, porque existem complicações sérias.